que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês, queridos, diz respeito a atitudes em nossa vida que liberam o nosso destino. E quando eu estiver falando destino, eu me refiro ao nosso destino em Deus. Quando a gente vai conhecendo mais a palavra, a salvação, o reino, nós percebemos muito claramente que há um destino para nós no Senhor. Há uma jornada, há um caminho, há uma rota, há uma carreira que nos está proposta, e é nessa carreira, neste caminho, neste destino, neste propósito que nós devemos andar. Deus nos chama para isso. A salvação que nós recebemos em Cristo corrigiu a nossa rota, o pecado nos desviou. Nós estávamos andando nos nossos próprios caminhos. Estávamos anteriormente andando em nossa própria vontade. Como diz a Bíblia, fazíamos a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Andávamos separados de Deus, independentes de Deus. Quando fomos salvos, a salvação corrigiu a nossa rota. É como se, quando nós recebemos a salvação, nossa vida foi resetada para começar de novo. E nós começamos de novo. É por isso que Jesus diz assim: se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Ele não nos salvou para dar uma melhorada em nossa vida, não é? Nem para receber só apenas algumas bênçãos, ou tampouco nós fomos salvos apenas para nos livrar do inferno. Nós somos salvos para viver para a glória de Deus, amém? Nós somos salvos para viver no caminho de Deus, na rota de Deus, no destino que Ele tem para nós. Então nós precisamos, compreendendo essa verdade, compreendendo que Ele nos comprou, né? Nós somos dele e devemos viver para Ele. Então não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Não é mais o nosso caminho, é o caminho dele. Não são mais os nossos planos, são os planos dele, não é? Nós devemos e somos chamados para isso, para viver para ele. E viver para o Senhor é não apenas a melhor escolha, digamos assim, mas o melhor projeto de vida que possamos ter. Não tem coisa melhor do que viver para o Senhor. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a nossa vida está incluída neste processo. Amém? É importante a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso, porque de fato, de nada adiantaria passar pela vida, aqui, vida terrena, sem cumprir o nosso destino, sem cumprir esta carreira que Ele nos deu, né? Hebreus vai dizer assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo Jesus, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança esta carreira. O apóstolo Paulo, no final do seu ministério, ele disse: completei a carreira, guardei a fé. Então há uma carreira, e de nada adiantaria passar por essa vida sem cumprir essa carreira, sem cumprir o nosso destino, o nosso propósito, o caminho que Deus propõe a nós, né? Por exemplo, de que adiantaria a gente ter sucesso segundo o mundo, muitas realizações, se estas realizações não dizem respeito à carreira que nos está proposta ou ao destino? Algumas pessoas pensam assim: o Senhor vai me abençoar, quem sabe eu ganhe muito dinheiro na vida. Mas o que adiantaria ganhar dinheiro, por exemplo, sem cumprir a carreira? O que adiantaria viver muito, né? Viver 100 anos aqui na terra, sem cumprir a carreira, sem cumprir
o destino, de nada adiantaria. E eu digo assim, de nada adiantaria até padecer sem cumprir a carreira. O que nós queremos, esperamos, o que deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo é chegar na presença de Deus e daqui a pouco nós estaremos, amém? Fala para o seu vizinho assim, daqui a pouco. Passa rápido, irmão. A Bíblia fala assim, daqui um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. E se ele não vem nos próximos anos, é muito provável que a gente vá. Fala para o seu irmão, ou ele vem ou você vai. Mas que você vai encontrar com o Senhor, você vai. Todos encontrarão com o Senhor. E quando nós, cristãos, nos encontrarmos com o Senhor, Ele pedirá conta do que fizemos da nossa vida, da nossa jornada, das nossas obras. A palavra diz que importa que todos, aí falando do cristão, compareçamos perante o trono de Cristo e daremos conta das nossas obras, do que fizemos por meio deste corpo, né? Então todos nós compareceremos na presença do Senhor. Quando? Daqui a pouco, porque essa vida passa muito rápido. Então, voltando ao ponto de nada adiantaria viver a nossa vida sem cumprir a carreira. O que nós esperamos é chegar na presença de Deus e ouvir: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quantos esperam ouvir isso? Amém? Então veja, a partir da nossa salvação, viver para Deus, andar no caminho de Deus, cumprir a carreira, é a coisa mais importante da nossa vida. Mais importante. Agora, é importante também que saibamos, e a gente sempre repete isso, que as coisas, o caminho, as obras, seja o que for, que nós temos que fazer para Deus, é Deus que faz. Ou seja, já está pronto, o caminho está pronto, a mesa está posta, as obras e tudo que fizermos para o Senhor, Ele já preparou todas as condições. Ele já nos deu a graça, Ele já nos deu as ferramentas, Ele já preparou tudo. Então o caminho que Deus nos propõe não é um caminho além das nossas possibilidades. De fato, está além das nossas possibilidades, porque nada podemos fazer em nossa própria força. Mas Ele nos capacita. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos capacita. E além de nos capacitar, o caminho que Ele propõe está pronto nele, está pronto em Cristo Jesus. Por isso que Efésios 2:10 vai dizer assim que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Já fora preparado tudo antes. Por isso que Deus vai dizer para Jeremias, por exemplo, Jeremias estava reclamando, dizendo: não, eu não consigo, eu sou um menino, eu não sei nada. E Deus falou: Jeremias, é o seguinte, antes de você nascer, eu já tinha preparado o teu caminho. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu já tinha te santificado, já tinha te dado as nações como profeta. Então Deus estava falando para Jeremias, é o seguinte, eu já preparei tudo, você só precisa cooperar. É por isso que o salmista, Salmo 139, verso 16, por exemplo, vai dizer assim, olha, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nem existia. Cada um deles escrito e determinado. Deus escreveu a nossa história. Há um livro na presença de Deus com a história dele para nós. E a história dele para nós está pronta em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala para nós buscarmos, pensarmos nas coisas do alto,
onde a nossa verdadeira vida está? A nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3 vai dizer isso. Amém? Então há um caminho, há uma carreira, há um destino que está pronto. Mas a outra questão importante é pensar no seguinte: ok, tem um caminho pronto, tem uma jornada pronta, tem uma carreira pronta. Isso vai acontecer automaticamente sem a minha cooperação? Não. Não acontece automaticamente. O caminho do Senhor vai acontecer na minha vida se eu for teimoso, rebelde? Também não. Não vai acontecer. Não acontece de forma independente da minha cooperação. Não acontece se eu andar no meu próprio caminho. Ah, mas Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. Ele reina, Ele tem poder, Ele tem domínio sobre todas as coisas, mas nós podemos fazer as nossas escolhas. E Deus respeita as nossas escolhas. É claro que teremos as consequências das nossas escolhas. Mas Deus sempre propôs para Israel e para nós. Ele falou: olha, tem o caminho da vida. E tem o caminho da morte. Tem o caminho da bênção. Tem o caminho da maldição. Tem o caminho que eu preparei. E tem o seu próprio caminho. Deus falou: escolha. É claro que Ele nos orienta: escolhe, pois, a vida, para que vivais. Escolhe andar na presença, escolhe andar em obediência, escolhe andar no caminho. Então, a soberania de Deus não atropela as nossas escolhas. Um dia, claro, tudo vai estar sujeito ao Senhor. Mas nós estamos vivendo num tempo onde Deus respeita as nossas escolhas. Ele espera que nós cooperemos com Ele. Tudo está pronto, mas eu preciso crer no que está pronto, receber o que está pronto e cooperar com o que está pronto. Por quê? Porque se eu não cooperar, eu vou desperdiçar a graça. O cristão que não cumpre a carreira em Deus, que não cumpre seu destino em Deus, desperdiçou a graça. Como é que é isso? Eu vou citar, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, apóstolo Paulo diz assim: pela graça sou o que sou. Olha que interessante. Pela graça sou o que sou. E ele estava dizendo: não tenho nada de mim mesmo, tudo que sou, eu sou no Senhor, eu sou por causa da graça do Senhor, eu sou por causa do favor do Senhor. E aí ele diz assim: e a sua graça comigo não foi vã, não foi inútil. Antes trabalhei mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus operando em mim, ou a graça de Deus que vive em mim. Pela graça sou o que sou, e essa graça não foi inútil. Obviamente a graça pode ser inútil, a graça pode ser vã. Ou seja, tudo aquilo que Deus preparou, toda a direção, todas as habilidades, o poder, as ferramentas, todas as possibilidades que Deus nos dá, pode se tornar inútil caso não cooperemos com esta graça. Então o cristão que não cumpre, desperdiçou a graça de Deus e tornou-a vã em sua vida. Então, amados, voltando ao nosso ponto, há um destino para nós, há um caminho para nós percorrermos, há uma jornada, uma carreira que nos está proposta. E esta jornada, ela tem aspectos coletivos, né? Todos nós estamos em Cristo, todos nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, enfim, todos nós temos bênçãos que são comuns a todos, mas essa jornada também tem aspectos individuais.
Tem obras que precisamos realizar. Quando nós vemos lá, Deus já preparou de antemão as obras para que andemos nelas. Tem coisas que Deus espera que nós façamos, que Deus escreveu, que Deus projetou. Por isso Ele dá graça diferente. A multiforme graça do Senhor está distribuída na igreja, no corpo de Cristo. Graças diferentes, habilidades diferentes, dons diferentes, para que cada pessoa realize aquilo que ela tem que realizar para Deus no caminho que está proposto. E aí a gente fica pensando, ok, mas como andar neste caminho? É claro que o Espírito Santo foi dado a nós para nos guiar o tempo todo. O Espírito Santo é quem vai nos conduzindo, nos guiando, nos ajudando, nos renovando, nos fortalecendo, revelando os passos, revelando o caminho pelo qual nós devemos andar. Mas existem algumas atitudes, e eu quero meditar nelas aqui, em algumas delas, não todas, obviamente, mas eu quero meditar em algumas atitudes com vocês que nos lançam no destino que Deus tem para nós. Se a gente tiver esse tipo de atitude, de alguma forma, estas atitudes vão fazer como que um rio, né? Um lugar por onde a água de Deus vai passar, um canal. Essas atitudes nos mantêm no Senhor, essas atitudes nos salvam, essas atitudes nos mantêm no plano de Deus, essas atitudes nos mantêm em nosso destino, essas atitudes impedem que nos desviemos, essas atitudes são fundamentais em nossa relação com Deus, em nossa jornada cristã, amém? Por isso, essa palavra tem como título, atitudes que liberam o nosso destino em Deus. Talvez até fosse melhor, atitudes que nos mantêm em nosso destino em Deus, mas a ideia é essa. A primeira atitude, e quando eu falo de uma atitude, não estou falando de algo pontual, é algo constante, é algo para a vida toda, é algo para a jornada, para a vida cristã. Primeira atitude que libera o nosso destino em Deus, ou que nos mantém no nosso destino, é a atitude de servo. Amém? Atitude de servo. Jesus, quando vem ao mundo, Ele vem dando uma lição fundamental para os seus discípulos. Ele vem para servir. Mateus 20:20 é um texto fundamental sobre esta atitude. Jesus diz assim para os seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus fala isso com os seus discípulos num contexto em que os discípulos estavam meio que discutindo ou competindo para ver quem seria o maior. E Jesus então diz, olha, o maior é o servo, o maior é o menor. E ele fala dele mesmo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa atitude de servo constante em nossa vida nos liberta. Essa atitude de onde eu estiver, não apenas na igreja, mas em qualquer situação, em casa, no trabalho, com os amigos, em qualquer circunstância, quando nós mudamos a nossa mente, renovamos a nossa mente, quando nós começamos a pensar diferente do mundo e começamos a pensar no seguinte, eu estou para ajudar, eu estou para servir, isso nos salva, isso nos salva. É contrário do mundo, porque no mundo uma pessoa de sucesso é uma pessoa que alcançou um status, ganhou dinheiro e ela vai ter bastante gente servindo, né? Para o mundo é assim, pode perceber, uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que tem uma mansão,
bonita, um monte de empregado, e ela estala o dedo, as pessoas vêm ali e servem e fazem coisas para ela. Isso é sucesso segundo o mundo. E muita gente fica olhando para isso e fica pensando, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou ter condições, eu vou ter dinheiro, eu quero ter sucesso e vou ter um monte de gente servindo a minha vida. Cheguei no topo. O mundo passa e a sua aparência passa também. Mas é o pensamento do mundo. Sucesso no reino de Deus é diferente. É servir. Jesus, quando estava para voltar para o Pai, para voltar para o céu, ele veio do céu e sabia que voltava do céu. Ele tem um momento assim, crucial com seus discípulos. Estou falando de João capítulo 13, Evangelho segundo João capítulo 13. E ele sabia que era um momento crucial de ensinar uma das lições mais importantes e profundas para os seus discípulos. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 13, a partir do verso 3 eu vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim a palavra: Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aleluia. Então veja, Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus sabendo que voltaria para o Pai, e que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos. Em outras palavras, Jesus tinha plena consciência naquele momento de quem ele era, do seu poder, da sua autoridade, da sua posição. Tinha plena consciência de que o Pai lhe havia entregue tudo em suas mãos. Em outras palavras, era o momento de Jesus dizer assim: olha, eu sou, sirvam-me, eu sou, eu mando, eu tenho poder, eu tenho autoridade. E ele sabia quem ele era. Ele é Senhor, ele é o Mestre por excelência. Mas ao invés de se levantar, ele se abaixa. Ele tira a sua capa, ele pega uma toalha, se enrola, pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés sujos dos discípulos. Pedro fica até bem constrangido, ele fala: não, Senhor, você vai lavar o meu pé? Que é isso? Isso aí é um trabalho para o servo, para o escravo da casa, dentro daquele contexto. Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava a mão, lava. Jesus falou: não, só o pé, tá bom. E depois que ele lava os pés, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, eu sei que eu sou. Mas se eu, sendo tudo isso, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Ele, sendo quem é, fez isso, e nós, sendo quem somos, devemos fazer o mesmo. Ele diz: eu fiz para vos dar exemplo. Agora olha que interessante, falando de jornada, né? Será que alguém no mundo projetaria uma carreira para chegar no topo, no ápice do sucesso, da realização,
para lavar os pés dos outros? Irmãos, Deus vai te abençoar muito, Deus vai te honrar muito. E daqui a muitos anos você vai chegar no auge do teu ministério. O que é que vai ser? Você vai lavar o pé dos outros. É diferente, né? O pensamento de Jesus. Mas essa é a lição que ele deu para os discípulos no início, no meio e no final do seu ministério terreno. Sirvam. Atitude constante de servo. Por que atitude constante de servo? Porque essa atitude nos salva. Fala para o seu vizinho, a atitude constante de servo vai te salvar. Porque a gente tem essa tendência, nós queremos status, nós queremos likes, né? Falando no contexto moderno, nós queremos seguidores, nós queremos posições, isso falando do homem natural, da carne, nós queremos que nos sirvam, nós queremos chegar a algum lugar que a gente nem sabe direito o que é, mas nós queremos. E Jesus e a palavra diz assim, a atitude de servo é que vai te salvar. Porque a atitude de servo nos mantém dependentes de Deus. A atitude de servo coloca a gente no lugar certo. Fomos chamados para isso, para servir. A atitude de servo nos mantém em humildade. A gente pode pensar, mas eu não estou nem aí com a vida dos outros. A atitude de servo te salva, porque te mantém em humildade. Para quem Deus dá graça mesmo? Para os humildes. Então a atitude de servo, se você mantiver na sua vida, uma atitude de servo, você fala assim, mas peraí, eu vou fazer coisas, ajudando aí pessoas, servindo pessoas, mas ninguém vai ver. Não precisa, os céus verão. O céu sempre está atento à nossa atitude. O céu vai ver. E a atitude de servo te lança no teu destino em Deus. É maravilhoso isso. A atitude de servo nos salva e nos lança em nosso destino. Os céus se mobilizam quando a gente serve. Não se preocupe. Deus vê e Deus faz e Deus dá graça. Eu gosto muito, por exemplo, do livro de Ruth, né? Creio que os irmãos conhecem a história de Ruth, a moabita, uma mulher estrangeira, não fazia parte do povo de Israel, mas o marido dela morre, o marido da sogra dela também morre, e a sogra fala, eu vou voltar para Belém, eu não tenho nada mais para oferecer, não tem jeito, eu preciso voltar, fique aqui na sua terra, com sua parentela, com seus familiares, porque eu vou voltar vazia, sem direção, sem absolutamente nada. Ruth falou assim para Noemi, eu vou com você, vou te servir. Noemi falou, olha, melhor não. Você vai ajudar uma pessoa que não tem nada para te oferecer. Não tenho nada. E Ruth disse, mas eu vou te servir, onde quer que tu fores irei, onde pousares, pousarei, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E Noemi percebeu que não ia conseguir convencer Ruth, porque ela já tinha ouvido sobre o Deus de Israel, sob cujas asas ela foi se abrigar. Mas ela de fato está servindo a sua sogra, apenas servindo. E essa mulher então faz uma trajetória, e ela não tinha ideia no início que ao fazer tal coisa, ela estava sendo lançada no destino que Deus tinha para ela. E aí ela vem, e elas encontram Belém no tempo da colheita, e ela vai lá para o campo de Boaz, posteriormente ela se casa com Boaz, tem um filho que é vô de Davi. E ela entra na linhagem do Senhor Jesus. Uma mulher estrangeira simplesmente entra nesta linhagem abençoada. Sabe o que isso aponta? Para nós, igreja. Éramos gentios, não judeus,
não éramos oliveira verdadeira, fomos enxertados em Cristo Jesus. A atitude de Ruth lançou ela no destino. A atitude de servir vai nos salvar e nos lançar nessa carreira, nos manter nesta carreira, nessa jornada, nesse destino que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Então fala para o seu vizinho, servir é uma oportunidade. Sirva, sirva. E sirva não apenas fazendo, mas faça de todo o seu coração. Tem gente que vai pensar assim, não, eu preciso ser ajudado de todas as maneiras. Procure servir o tempo todo. Como eu disse, não só na igreja em casa, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, seja uma bênção em qualquer lugar. Sirva, faça, não para as pessoas verem, não para ser reconhecido, não para receber algo em troca. Faça, sirva, seja uma bênção, faça de todo o teu coração. Na vida vai ter gente sempre falando assim, por que eu tenho que fazer? E outros pensando, isso é minha oportunidade. Oportunidade de ser bênção, oportunidade de servir. Mas aquelas pessoas não merecem. Quem é que merece alguma coisa? Sirva. Faça de todo o seu coração, porque de repente, você servindo, cai a ficha. E uma hora essa ficha cai, e quando cai é maravilhoso. Você percebe assim, peraí, acabei de descobrir que não estou fazendo nada para as pessoas. Tudo que eu estou fazendo para o Senhor. Essa é a chave. E aí porque você serve a Deus, servindo pessoas, você é lançado no seu destino. Colossenses capítulo 3, verso 23 vai dizer assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, não é de qualquer jeito, faça de todo o teu coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estais servindo. Amém? Servir nos salva. A Cristo, o Senhor, é quem estais servindo. Aleluia. Segunda atitude que nos mantém no destino, que nos lança no destino em Deus. A atitude de entrega. Essa também tem que ser uma atitude constante em nossa vida. Do que eu estou falando? Eu estou falando do princípio da mordomia. Não está muito em moda hoje em dia, mas a gente precisa lembrar do princípio cristão da mordomia. O que é esse princípio? Esse princípio fala o seguinte, tudo é de Deus, nada é absolutamente nosso. Nem a nossa vida. Já percebeu isso? Nada é nosso. Nossa vida não é mais nossa, somos dele, amém? Graças a Deus, somos dele. O que é seu? Nada, nada, tudo é dele. Por isso a Bíblia vai dizer dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então o princípio da mordomia, ou atitude de entrega aqui, é esta, em primeiro lugar, essa consciência que você tem, que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, e tudo deve estar entregue a Ele, entregue, o tempo todo, entregue ao Senhor. A gente não pode colocar o nosso coração, nem se apegar a absolutamente nada, a não ser numa coisa, no Senhor. Ele mesmo disse, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E por que esse princípio da entrega é importante e nos salva? Porque se você se agarrar a algumas coisas nesta vida, sabe o que vai acontecer? Você sai da jornada. Você sai do seu destino em Deus. Por quê? Porque se agarrou em coisas que não devia se agarrar. Você não entregou quando devia entregar. É muito interessante. Na vida,
Deus nos dá coisas, é uma bênção. Ele fala, olha, toma isso, é meu, não é seu, mas eu deixo com você, para você administrar para mim. Todos somos mordomos, todos somos apenas administradores para Deus, né? Tudo está nele, na mão dele. Ele fala, então, segura aí as minhas coisas. E aí a gente agarra essas coisas e fala, puxa, muito obrigado, Senhor, que bênção, olha que legal, é meu. Passa um tempo, Deus vem e fala, agora me devolve. A gente fala, não. Não, Senhor, o Senhor me deu. Dado é dado. Na porta do mercado. Não tinha uma coisa assim? Deus fala, mas não é seu, é meu. Estou pedindo. Não, o Senhor me deu. O Senhor me deu, como é que o Senhor vai pedir de volta? Ademais o Senhor é Deus, o Senhor tem tudo, eu não tenho quase nada, só tem isso daqui, eu vou devolver para o Senhor? E Deus fala, devolve, é meu. Nossa vida é dele, nossos bens são dele, tudo é dele, a igreja é dele, o ministério é dele, a vinha é dele, os frutos são dele, tudo é dele, por ele, para ele. Mas a gente agarra e fala, não, Senhor. E esse agarrar-se a estas coisas ou a algumas coisas te tira da rota, te tira da jornada. O que não entregamos ao Senhor nos afasta do nosso destino em Deus. Guarda essa verdade, é simples, mas é fundamental. O que não entregamos ao Senhor quando Ele pede, nos afasta do nosso destino em Deus. Veja, vou falar esse mesmo princípio de uma outra maneira. Todos nós somos filhos de Abraão, amém? Nós somos, em Cristo Jesus, descendentes de Abraão, herdeiros da mesma promessa, participantes daquilo que Deus falou e fez na vida de Abraão, né? Em Cristo somos filhos de Abraão. E a Bíblia fala em João capítulo 8, se vós sois filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Vamos lembrar Abraão. Deus chama Abraão para começar através dele um povo. Abraão não tinha filhos, e Deus falou, eu vou te dar muitos filhos, a sua descendência vai ser como as areias da praia, como as estrelas do céu. Ele falou, Senhor, eu não tenho filhos. Deus disse, eu vou te dar um filho. Abraão creu, pai da fé, creu, e esperou por esse filho, 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, mais ou menos 25 anos esperando a promessa, 25 anos esperando Isaac. Por fim, lá pelos 100 anos, né, 75 fez a promessa, 100 anos, Isaac nasce. A bênção, o cumprimento da promessa, trouxe alegria. Aliás, Isaac significa riso, super feliz. Abraão olhava para aquele menino e disse, isso é a bênção de Deus, isso é a promessa de Deus, isso é a fidelidade de Deus, a respeito daquela descendência que Deus falou, eu creio e assim será, que coisa maravilhosa. Deus vem e fala, agora me dá Isaac. Deus, como assim? O Senhor não pode pedir esse menino? O Senhor me deu, eu esperei tanto tempo. Já pensou? Você pediu uma casa para o Senhor, demora 25 anos para Deus te dar uma casa. Deus te dá uma casa, depois Ele fala, agora me devolve. Ah, não. É minha. E Deus falou para Abraão, agora me devolve. O que Abraão fez? Ok, Senhor. Está aqui, tudo é teu, está entregue. E Deus diz uma coisa naquele contexto, estou falando aqui de Gênesis 22, Deus diz uma coisa interessante, Ele fala assim, Abraão, eu sei que você agora teme a Deus, por causa da sua atitude. E eu fico pensando, peraí, Deus já não sabia, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus já sabia do coração de Abraão, então nem precisava pedir o filho, ele já sabia, podia pular essa etapa. Tem coisas que a gente vai ter que expressar,
Existem coisas que Deus já sabe como está o seu coração. Mas é necessário, é fundamental que nós expressemos. Então Deus espera que tudo em nossa vida seja Isaac. Você tem que pegar e literalmente colocar em cima do altar e dizer: Deus é teu. É teu. E Deus fala: tudo bem. Algumas coisas, talvez Deus diga assim: ok, pode ficar com você. E outras coisas Ele diz: não, eu quero. Abra mão disso. Mude. E a gente tem que mudar. Porque se a gente se agarrar, isso nos tira do propósito, do destino, da jornada, da carreira, do caminho que Deus fez para nós. Amém? Entrega nos salva. Entrega nos salva. Vamos falar de uma outra forma, usando outros exemplos. O moço rico. Aquele moço, um moço interessado nas coisas de Deus. Era um moço praticante das Escrituras. Praticante. E hoje tem muita gente que fala assim: eu sou cristão, mas não pratica, né? É só teórico. Aquele moço era praticante. Ele vai até Jesus, ele está interessado na vida eterna. Jesus falou para ele assim: você pratica os mandamentos? Sim. Desde a minha infância, mocidade, eu pratico os mandamentos. Eu sigo os princípios. Jesus falou: muito bem. É interessante, e eu estou citando aqui Marcos capítulo 10. Jesus amou aquele moço. E quando a Bíblia cita alguma coisa, não é por acaso. A Bíblia fala que Jesus olhou para aquele moço e amou aquele moço. Amou. Ele falou: esse moço é diferente, é obediente, é firme, perseverante, tem os princípios. Jesus falou: que maravilha. Só uma coisa agora você precisa fazer. Pega os teus bens e dá aos pobres. Que difícil. Ele ficou chocado, porque ele tinha várias propriedades. Ele falou: não, eu vou entregar assim? Princípio da entrega. Jesus mandou fazer isso porque tinha uma necessidade enorme naquele momento em relação aos pobres? Provavelmente não. Tanto que em outra fala de Jesus ele falou: os pobres sempre existirão. Sabe o que Jesus queria fazer? Desprender o coração daquele moço de algo que impedia ele andar na carreira, no destino que ele tinha em Deus. Jesus falou: só tem uma coisa que está prendendo no seu coração, você está agarrado nisso. Você está agarrado nisso, talvez você não perceba. Talvez você ache que é uma bênção. Eu fico imaginando aquele moço que seguia princípios, valores, que obedecia os mandamentos. Eu fico pensando quantas vezes ele orou dizendo assim: Senhor, te dou graças porque o Senhor me prosperou, o Senhor me deu a possibilidade de ter tantos imóveis assim. Muito obrigado. Isso vem das tuas mãos. O engrandecer vem de ti, o enriquecer vem de ti. Isso é uma bênção. Eu reconheço que o Senhor me deu esses imóveis. Muito obrigado, Senhor. Sabe, eu nem mereço isso, mas o Senhor quis fazer. Então eu estou aqui feliz da vida. Ele vai até Jesus. Jesus fala: então dá tudo para os pobres agora. Aquele moço foi fazendo meio que assim. A Bíblia fala que ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele estava dizendo: eu não posso abrir mão disso. Eu não posso entregar isso. Fala para o seu vizinho: a entrega te salva, irmão. E é
é triste, porque Jesus queria dar muito mais para esse moço. Muito mais. 100 vezes mais. Olha o que Jesus disse, no mesmo capítulo, no mesmo contexto, na mesma circunstância. Marcos 10, 29, Jesus falando sobre esta questão, respondeu dizendo o seguinte: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O moço rico ia ficar mais pobre ou ia ficar mais rico? Muito mais rico. Ele ia ter o reino, ele ia ter o Senhor, ele ia andar com o Senhor, não ia faltar absolutamente nada, mas ele estava agarrado nos tesouros corruptíveis, em coisa que vai passar. Vai passar. Quem está ligado a essas coisas, coração nessas coisas, não tem teto. Porque a pessoa fala, eu cheguei até aqui, agora eu quero chegar mais, 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 agora eu vou dar o grande salto na minha vida, morri. Eu já conversei com gente enferma, com problemas seríssimos, perto de morrer, dizendo assim, agora que eu ia curtir, agora que eu ia curtir, me acontece isso. E aí a gente tem que falar, amigão, a vida passa, você não sabia? Você nunca leu na Bíblia daquele homem que construiu os celeiros? E ele falou, o que é que eu faço agora? Vou derrubar, vou construir maiores. Gente assim nunca tem tempo para Deus. E, obviamente, não estou falando do problema de ter ou não ter. Que pode ser que Deus deixe na sua mão muito mais, muitas vezes mais. Não tem problema, mas tudo é dele. Amém? Tudo está entregue. Tudo é Isaac, tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor está aqui. Não faz diferença. Como Paulo falou, eu posso ter, posso não ter. Posso ter em abundância, posso passar fome. Não importa. Eu estou olhando para o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que a gente não pode olhar para alguém que tem as coisas e ficar pensando assim, mas olha, esse irmão aí tem um monte de coisa, ele tinha que dar um pouco para mim. Porque não tem que fazer nada. Ele tem que só olhar para o Senhor e obedecer ao Senhor. E se o Senhor disser para ficar com ele, vai ter que ficar com ele. Se o Senhor der 10 vezes mais, vai ficar com ele também. A questão é, o que você tem está entregue? Porque não é só dinheiro, nós podemos nos apegar a muitas coisas. A gente pode se apegar ao estilo de vida, a gente pode se apegar a pessoas, a circunstâncias, a situações. E muitas coisas podem nos afastar de Deus. Tem gente que constrói a vida, gente cristã, em torno de uma carreira, por exemplo. Nada errado com relação à carreira, tem que trabalhar. Mas tem gente que fala assim, isso é importante em minha vida, ponto. O resto é resto. E o resto significa relacionamento com Deus. A única coisa importante, porque a pessoa fala, é esse trabalho que me dá dinheiro, é esse trabalho que me sustenta, é esse trabalho onde eu consigo as coisas, é esse trabalho que me mantém, é esse trabalho que me dá esperança, é esse trabalho que é tudo para mim. E não entregou. A gente tem que dizer, Senhor, eu estou fazendo esse trabalho, agradeço por ele, mas o meu sustento vem do Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, a entrega te salva. Jesus nos deu exemplo disso. Ele foi quem mais entregou. Desceu da sua glória, esvaziou-se da sua posição. Ele podia se agarrar, se apegar à condição de Deus. Não se apegou, confiou no Pai, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ele entregou tudo, tudo. E porque Deus vem nos visitar em alguns momentos específicos da nossa vida e fala assim, está aqui que é meu. Para a gente não se agarrar a nada, porque se você se agarrar a alguma coisa, isso te tira do projeto de Deus. Isso te tira do teu destino em Deus.
Então, mais uma vez, entrega te salva. Entrega nos salva. Terceira atitude, vou compartilhar só 4, já estou terminando, espero. Fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus. A gente vive uma vida natural. Nós comemos, bebemos, trabalhamos, negociamos, fazemos coisas. Mas acima de tudo, precisamos crer no poder de Deus. Porque se a gente não olhar para o poder de Deus, a gente só vai ver limitações. Se você não olhar e não colocar fé no poder de Deus, e essa é a atitude, a terceira, fé no poder de Deus que nos salva, você vai olhar para um monte de situações na vida e você vai dizer assim, e é impossível de acontecer isso. É impossível de haver uma mudança, é impossível aquilo, é impossível, isso sim, isso não, e a gente vai fazer uma leitura natural das coisas, e a Bíblia diz que o justo vive pela fé, sem recuar. A Bíblia diz, se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Deus nos chama para andar pela fé, e pela fé crendo no poder dele. Então, atitude que nos salva, fé no poder de Deus, fé na unção, na graça, naquilo que ele derrama sobre nós. Nós fomos chamados para viver uma vida sobrenatural. Então, diante dos problemas, diante dos desafios da vida, diante das coisas que Deus coloca para que nós realizemos, para que nós façamos, creia no poder de Deus. Aliás, é interessante, Deus não pede nada para a gente fazer para Ele. Deus não pede nada que tenhamos capacidade para fazer. Tudo que Deus pede para que a gente faça para Ele, é Ele que nos dá a capacidade de fazer. Logo, tudo que Deus pede para que façamos para Ele, você não pode fazer. Então, se você ou eu andarmos com a visão em nossa capacidade ou no natural, o que a gente sempre vai dizer? Eu não posso, eu não consigo, é impossível, não tem jeito. E se a gente andar dessa forma, ao invés de andar na carreira que nos está proposta, no destino que nós temos em Deus, a gente anda de outra maneira, nós vamos andar de uma forma natural. Lembra, Deus chamou Moisés, falou, Moisés, você vai ser um libertador, eu estou te levantando, vai lá tirar o povo do Egito. Moisés quase que disse para Deus, está de brincadeira. Se eu escolher o cara errado, eu não consigo, eu não tenho jeito. Aliás, já tentei há 40 anos, Moisés tinha 80 quando Deus falou isso. Há 40 anos atrás eu tentei, só fiz bobagem, matei um cara lá, matei um egípcio. E agora, 40 anos depois, cuidando dos animais, do rebanho aqui, eu não sei nem falar. Isso é uma perspectiva pessoal. Eu entendo que, na minha visão, Moisés ficou tão frustrado, foi tão forte e tão frustrante as experiências que ele teve, que ele se fechou no mundinho dele. E quando Deus falou com ele, ele disse, Deus, eu não consigo, eu não sei nem falar mais. Eu não consigo nem falar. O que Deus falou para ele? Quem fez a boca do homem? Você não crê que eu posso fazer qualquer coisa? Então, você vai falar. Não, e ele discutindo com Deus. Deus fala, ei, eu vou com você, vai ser o meu poder. Mas eles não vão me receber. Vão sim. Mas eu vou falar em nome de quem? Do eu sou. Como assim? Eu sou o que sou. Vai lá e fala que o eu sou te enviou. Então tá bom. Pois ele foi, né? Meio empurrado assim, mas foi. E Deus fez o que fez. De fato era impossível. Era impossível. Né? A gente precisa crer no poder de Deus. Creia sempre no poder de Deus. Não olhe para o natural. Se você olhar para o natural, você vai dizer assim, não tem jeito.
eu não me sinto assim, não me sinto isso, não me sinto adequado, não tem jeito, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ajustar ali e tal. Mas quando o Senhor nos dirige, ande no caminho, olhando para Jesus Cristo. Você anda pelo caminho, você vai olhando para Cristo, você vai confiando nele e crendo no poder dele. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, especialmente nas fraquezas, especialmente nos momentos difíceis. O poder de Deus nos transforma em outras pessoas. Nós somos chamados para servir ao Senhor num ministério, não da letra, mas do Espírito. Ministério significa serviço. Servir ao Senhor como? Pelo poder de Deus, pelo Espírito. E a Bíblia vai dizer que nós, olhando para o Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Deus, pelo poder dele, é que vai levando você de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Se a gente não crê no poder de Deus, a gente vai começar a andar de uma forma natural. A gente vai começar a pensar como o mundo pensa, fazer o que o mundo faz, entender as limitações do mundo. Não, mude a mente. Creia que o poder de Deus está sobre a sua vida, sobre você. E ative este poder na sua vida. A igreja foi chamada para ser sobrenatural. Pentecoste, a Bíblia fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia fala que todos estavam reunidos ali, foram cheios do Espírito Santo. Cheios de poder, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. Creia no poder de Deus, ative o poder de Deus, busque o poder de Deus, ande de uma maneira sobrenatural. Essa atitude nos salva. Amém? Não fomos chamados para ser naturais, fomos chamados para ser sobrenaturais. É o poder de Deus que vai além das suas capacidades, além do natural, além das suas habilidades. Não fica crendo no vaso de barro. Você pode colocar o foco no vaso. O vaso de barro é a sua vida, a minha vida. O vaso de barro é a nossa carne, as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Não coloque o teu foco no vaso de barro. Coloque o foco na excelência do poder de Deus que habita em você. Busque isso, ative o poder de Deus na sua vida e siga em frente, olhando para Cristo Jesus. Isso vai lançar você e fazer com que você permaneça no teu destino em Deus. Amém? Por fim, atitude que libera o nosso destino. Fidelidade nas conexões. Deixa eu tentar falar sobre isso de uma forma direta. O nosso destino em Deus, a carreira, a jornada, o que você tem que fazer em Deus, nunca será isolado. Nunca será separado de outros. Nunca será exclusivo. Sempre é junto. Todos nós cooperamos com uma pequena parte da história de Deus que está acontecendo. A história de Deus está acontecendo. A história de Deus já aconteceu antes de nós, está acontecendo agora e acontecerá depois de nós. Nós apenas entramos e cooperamos com uma pequena parte na lavoura de Deus. A Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 3, um é o que planta, outro é o que rega, às vezes outro é o que colhe. Quem é que está dando o crescimento? Quem é que está cobrindo tudo isso? O próprio Deus. Mas veja, um é o que planta, outro é o que rega, outro é o que colhe, cada um faz uma parte do processo. Pessoas diferentes, em momentos diferentes, trabalhando no mesmo processo. Então, nós precisamos entender assim, ok, eu quero andar na carreira que me está proposta, cumprir o meu destino em Deus, mas eu preciso reconhecer que eu não vou fazer algo sozinho, eu não vou fazer algo isolado, eu não vou fazer algo sem conexões, eu não vou fazer algo sem segurar na mão de alguém aqui
e depois outros vão segurar na minha mão, e assim a história de Deus vai continuar acontecendo. Deus é um Deus de geração em geração, de geração em geração. No reino de Deus, receber e transferir é algo constante. Amém? Fala para você mesmo, no reino de Deus, receber e transferir tem que ser algo constante. Dizendo de outra maneira, João Batista veio e preparou o caminho do Senhor. Preparou o caminho. Mas espera aí, precisava de alguém preparar o caminho para Jesus? Jesus, sendo Deus, Ele é Deus, desce da sua glória, Ele podia chegar e falar, bom, aqui estou, não preciso de nada, nem de ninguém, sou autossuficiente. Alguém preparou o caminho. E Jesus vem e se conecta com João Batista. Jesus vai lá no Jordão para ser batizado por ele. João Batista fala, não, peraí, eu é que devia estar sendo batizado por você. Convém que seja assim, para que se cumpra a justiça de Deus. Jesus não estava se arrependendo dos pecados, ele não tinha pecado, mas ele estava se conectando com aquele que fora o preparador do caminho. Conexão. Né? Conexão. Jesus prepara o caminho para os discípulos. E ele diz para os discípulos, façam discípulos. Conexão. Paulo fala assim, Timóteo, o que você viu, o que você ouviu, o que você recebeu de mim, veja, eu transferi para você. Agora, procure pessoas fiéis e idôneas. Transfira para elas, para que elas também transfiram para outros. E assim, a história de Deus chegou até nós. Atitude que nos salva, fidelidade nas conexões. A nossa missão aqui na terra é dar continuidade à missão. Amém? Fala para você mesmo assim, a minha missão é dar continuidade à missão. Agora, para dar continuidade à missão, é fundamental que nos conectemos às pessoas. O Binho está gostando disso, que a rede dele chama Conectado, né? Ele está assim, conexão, é isso aí. A gente precisa se conectar. Se conectar com obra de Deus. E aqui eu falo de igreja mesmo, igreja local. Onde é que Deus te plantou? Precisa entender isso. Fundamental. Nem vou me alongar nisso, mas só para pontuar aqui. Deus tem a expressão da sua igreja nas igrejas locais, no mundo inteiro. Onde é que Deus plantou? Eu preciso entender isso. Deus me plantou em tal lugar, ok. Agora, com quais pessoas Ele quer que eu me conecte? Porque Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo através da igreja. Ele usa a igreja. É o seu corpo. Através da igreja Ele cumpre tudo em todos. Então Ele está fazendo. Ele me conecta. Ele me planta. E agora eu preciso me conectar. Com quem? Eu preciso discernir isso. E discernindo isso, eu preciso compreender que conectado, ligado, aliançado, estou falando aqui do entendimento bíblico de juntas e medulas. A Bíblia fala que todo o corpo, falando da igreja, precisa ser ajustado, juntas e medulas. Eu preciso me conectar espiritualmente, fala de aliança, fala de permanecer junto, fala de ter compromisso, fala de ter responsabilidade com estas pessoas. Por quê? Porque coisas serão transferidas para a minha vida, através de pessoas que já estão no processo. O que eles vão transferir para a minha vida? Legado, graça, unção, herança e tudo mais. Sabedoria. Ah, mas eu quero, eu não preciso de ninguém. Eu vou buscar Deus sozinho. Eu tenho a minha Bíblia em casa. Eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso de nada. De vez em quando vou dar uma pingada lá no meio dos irmãos para marcar presença. Isso não é conexão. Tem pessoas no reino, vou usar um outro exemplo. Imagina que a igreja é como um motor, o reino de Deus é como um motor que está funcionando. Todas as peças estão ali ligadas,
conectadas no seu próprio lugar, funcionando como motor. Mas no motor tem um parafuso solto. O pastor Sérgio entende muito de mecânica, eu estou só usando um exemplo meio aleatório aqui. Mas imagina um motorzinho funcionando e tem um pedacinho de ferro solto lá dentro. Eita! É aquele barulho, né? Blém, 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 blém. Um pedaço, um parafuso solto no meio do motor não tem função. Faz barulho. E sabe o que é pior? Estraga as outras peças. Crente sem conexão é assim. Não tem função, faz barulho, estraga as outras peças. Fidelidade nessas conexões nos mantém na jornada, nos mantém na carreira. Paulo falava para Timóteo assim: você sabe de quem você ouviu e de quem você viu, você recebeu de mim. Agora você é responsável com aquilo que você recebeu. Procura, não qualquer um, fiéis e idôneos. Transmite para eles transmitirem para outros. O reino de Deus é feito assim. Deus vai de uma geração para outra geração, de uma pessoa para pessoa. Sabe do que nós estamos falando basicamente aqui? De processo de discipulado. Discipulado não é apenas edificar uma pessoa com algumas verdades espirituais, mas essa pessoa compreender que ela é parte de um processo, ela é parte da história de Deus que está acontecendo. Pessoas antes prepararam um caminho, nós nos conectamos a esse trabalho. As pessoas são importantes? Em si, não. Quando em 1 Coríntios capítulo 3, as pessoas estavam dizendo assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Sabe aquela competição carnal, bobagem? Paulo falou: vamos deixar bem claro o seguinte: nem eu, nem Pedro, nem Apolo, nós não somos nada em nós mesmos. Nós somos cooperadores com a lavoura de Deus, com o edifício de Deus. Cooperadores com a obra de Deus, com a igreja. Em nós mesmos nós somos nada. Mas ele diz também: um é o que planta, outro é o que rega, ou seja, é um processo. Mas estes, o que planta e o que rega, tem que ser um. O que planta e o que rega devem ser um. Ele disse. Então veja, é importantíssimo a gente entender esse processo. Eu não estou isolado na minha jornada. Eu não estou isolado no meu destino. Porque tem gente que fala assim: Deus tem uma obra na minha vida, e a pessoa acha que essa obra é uma obra isolada, é uma obra individualizada. Essa obra é uma partezinha da grande obra de Deus. Nós entramos no trabalho de Deus, na obra de Deus, nós cooperamos com uma mínima parte. A história de Deus está acontecendo e nós precisamos estar absolutamente conectados. A Bíblia está cheia de exemplos para a gente entender isso. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos pedras espirituais de uma grande casa espiritual. Nós somos um tijolos, um ligado no outro. E assim ligados nós formamos uma casa espiritual para oferecer sacrifícios a Deus. Tijolo sozinho não é casa. Se a gente usar o exemplo do tabernáculo, nós somos como tábuas de madeira de acácia que foram cortadas, que foram lixadas, que foram preparadas e agora foram conectadas uma à outra e são recobertas de ouro. O ouro é a presença do Senhor, mas nós somos essas tábuas que têm que se encaixar uma na outra. Então, nós não estamos e nem poderemos estar jamais isolados. Procurou isolamento, achou que a sua vida é individualizada, achou que a sua é uma obra diferente de Deus na sua vida, ou que você não precisa de ninguém, você se desconecta, e ao se desconectar, a gente faz assim, ó, a gente começa a andar em outra coisa e não no caminho, na carreira, no destino que Deus tem para nós. Então, amados,
discernir, ter fidelidade nas conexões é uma atitude fundamental que nos mantém no destino, que libera o nosso destino em Deus também. Amém? Guarda estas coisas, são princípios tão importantes, tão fundamentais, que nos mantêm na linha, na rota, no caminho, na carreira, no destino. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Eu quero orar abençoando sua vida. Aleluia. Como eu disse, nosso alvo é chegar na presença dele e dizer, e ouvir, não dizer, ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. A nossa vida não vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida é a vida de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, a nossa alegria. Cristo em nós, a nossa plenitude. Cristo em nós, nossa maior realização. Cristo em nós, nosso grande presente. Cristo em nós, nosso tesouro. Cristo em nós, a nossa bênção. O que vale é viver para Ele, para a glória dEle. E vivendo para Ele, para a glória dEle, tem um monte de coisa que a gente nem viu e nem sabe, mas que Ele já preparou para nós e é muito bom. Os caminhos do Senhor são muito melhores que os nossos caminhos. O que nos mantém? O que libera o nosso destino? Atitudes simples no reino. Serviço, entrega, fé no poder de Deus, fidelidade nas conexões. Mantenha-se nestas verdades simples, e isso te salva de você mesmo. Nós já fomos salvos do pecado, do inferno, mas a gente precisa continuar sendo salvo de nós mesmos. Fala bem baixinho, se você quiser, para alguém que está aí perto de você. Salve-se de você. Salve-se de você mesmo. Viva para a glória de Deus. Então eu quero orar nesse momento pedindo graça. E mais graça e força para a gente correr com perseverança. Amém? Não o nosso caminho, não os nossos planos, não os nossos desejos, com perseverança a carreira, o caminho, o destino que Ele projetou para nós. Que o Senhor nos dê graça e força para remover o que a gente precisa remover, e que nos apeguemos, que nos agarremos ao caminho. O caminho é Cristo, lugar que Ele preparou para nós. Queremos nos agarrar a isso. Esta é a jornada, mesmo que a gente chegue no ápice desse caminho, no ponto mais alto deste caminho, e para o mundo pareça que o ponto mais alto é o ponto mais baixo. Você anda a vida inteira com Cristo, e depois de 50 anos, você conquistou a importante posição de lavador de pé. Mas esse é o caminho, esse é o nosso privilégio, essa é a nossa honra, é isso que nos salva, é isso que nos mantém nele. Nós queremos isso. Amém, amados? Feche os teus olhos, consagre a sua vida ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, os teus caminhos, ou o teu caminho é muito melhor que o nosso.
cada um de nós. O Senhor tem planos, o Senhor tem obras, o Senhor escreveu os nossos dias, o Senhor tem um caminho reto, uma jornada, e nós queremos andar nesse caminho olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, fazendo a tua vontade. Livra-nos, ó Deus, do nosso caminho. Livra-nos de viver uma vida terrena, natural, voltada para nós mesmos, independente de Deus. Não. Nós queremos estar sujeitos. Queremos a tua vontade mais do que qualquer outra coisa. Venha o teu reino sobre nós e cumpra em nós, ó Deus, o teu querer, a tua vontade, como ela é feita nos céus, porque ao final nós sabemos que não há projeto de vida melhor do que esse: viver para o Senhor, viver confiando no Senhor, viver para a glória do teu nome, ó Senhor. Por isso nessa manhã te peço graça sobre mim e sobre os meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós aqui. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Onde nós precisamos ser ajustados, nos ajusta. Onde nós precisamos ser alinhados, nos alinha, Senhor. Onde nós precisamos ser tocados e mudados, toca-nos, ó Deus, com o teu poder. Quebra o jugo, quebra as barreiras, ou quebra até mesmo fortalezas que estão em nossa vida. Não queremos andar segundo o curso deste mundo, mas queremos ser transformados, renovando o nosso entendimento, para enfim experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor em nossa vida. Tudo que o Senhor faz é perfeito, e nós queremos ter este coração de servo, essa atitude de entrega, Senhor, essa postura de fé no teu poder, esse discernimento sobre os relacionamentos, sobre o lugar, sobre as conexões no teu reino, esse caminho que já estava sendo preparado e nós entramos nele, nós entramos nesta jornada e nós queremos transferir para outros, porque tudo é parte do mesmo processo, Senhor. Não estamos isolados. Abra os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo. Abra os nossos olhos, para que possamos te servir com temor, com tremor, e agradavelmente, fazendo aquilo que é a tua vontade, Senhor. Seja esta graça sobre a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Libera força e poder para promovermos as mudanças que precisamos promover em nossa vida, a fim de que cada dia mais estarmos ajustados com o Senhor, produzindo frutos para a tua glória, Senhor. Frutos, obras que saltam para a vida eterna. Nós estamos interessados nas coisas eternas, não nas da terra, não apenas nas que são terrenas. Ajuda-nos a ver e nos conectar com as coisas eternas, Senhor. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida, meu irmão, minha irmã, para andar na presença do Senhor e viver para a glória dele. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.